Gênesis 22. Nós vamos começar a falar aqui que Deus prova Abraão. Deixar bem claro que provar não significa tentar. Porque logo no versículo 1 fala aqui, olha, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. E disse: Abraão, Abraão, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, aqui Deus vai fazer uma solicitação, vai pedir uma prova a Abraão. Agora, a prova é diferente de tentar, de tentação. Tentação, quem faz é o tentador. Ele que seduz e engana com o objetivo maligno de destruir. Essa é a característica do maligno. Em Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém e Deus não é tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. E nós também vemos lá em Lucas 4, onde 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Então aí são coisas diferentes, deixar bem claro isso, tá bom? Aí depois no versículo 2 fala: Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Imagine você ouvir isso. Abraão devia amar tanto Isaque. Imagine, Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Ele tinha um único filho. Imagine quando a gente demora muito para ter uma coisa. Se a gente não se apega àquilo. Eu lembro quando meu filho nasceu, ele era muito doente. Então, qualquer tosse dele, qualquer coisa, meu coração já ficava acelerado. Eu ficava agitada, ficava angustiada, preocupada. Aquele apego, o medo também de acontecer alguma coisa a ele. Então, imagine como Abraão era apegado a Isaac. Tudo que ele fazia devia ser para Isaac, né? Ainda inclusive o nome de Isaac significava riso, significava sorriso. Então toda hora que Abraão olhava para Isaac, ele sentia o coração dele alegre, o coração dele sorrir, o coração dele se regozijar. E de repente o Senhor fala, Deus fala: Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus ainda vai cutucando, né? Teu único filho, a quem tu amas. Deus estava falando do próprio dele mesmo, porque Jesus era o único filho de Deus, a quem Deus amava. Então Deus, ao mesmo tempo que estava falando com Abraão, também estava passando por esses mesmos sentimentos, né? E agora ele fala: vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Meu Deus, imagine ouvir isso, né? Agora eu vou parar um pouquinho e quero falar para vocês sobre o Monte de Moriá. Sobre o Monte de Moriá, hoje o monte, a gente sabe que hoje ele é em Jerusalém. E lá no Monte de Moriá foi construído o quê? O Templo de Jerusalém, que Davi preparou todo o material e quem construiu foi o templo, foi Salomão. Então, falou o templo de Davi, o templo de Salomão. E ali que foi construído o templo. E também nesse mesmo lugar foi onde Cristo foi crucificado, o Monte do Calvário. E hoje o que tem nesse Monte Moriá? Ele é ocupado por um santuário islâmico, inclusive é o cartão postal de Jerusalém, que é chamado Domo da Rocha. Ele tem uma imponente cúpula dourada e ele é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. E nós sabemos que antes ainda do Senhor voltar, ali vai ter que voltar a ser o santuário do Senhor. E vai ter que ser retornado a fazer os sacrifícios, porque os judeus vão retornar a fazer os sacrifícios ali. Então, olha como a Bíblia ela se completa. A Bíblia é atual, tem a ver com os dias de hoje. Ela não é um livro ultrapassado, ela é um livro totalmente atual, né? E também o que nós vemos aqui que Abraão simboliza Deus e Isaac simboliza Cristo.
Imagina também o coração de Deus ao dar o seu filho por nós, né? Agora eu vejo também aqui Satanás, sabe? Ele estava olhando todo esse cenário de Abraão e estava assim assustado, porque ele fala: nossa, como esse homem é obediente, como ele crê, como ele tem fé. Aqui foi o pré-anúncio a Satanás de que ele seria ferido na cabeça, porque quando Jesus foi morto na cruz, ele feriu Jesus na cabeça. Jesus feriu Satanás na cabeça. Então aqui já era uma prefiguração de falando: olha, Abraão é um homem sujeito na sua carne, mas ele está sendo fiel a mim, obediente a mim e ele crê em mim. Então vamos dar continuidade aqui. Abraão levantou bem cedo e aí preparou todas as coisas e rachou a lenha do holocausto. Imagine ele fazendo tudo isso e o coração dele como estava. E se pôs a caminhar. E no terceiro dia, depois de caminhando, quando ele levantou os olhos, ele viu o local que o Senhor determinou a ele. E ele falou aos seus servos assim: permanecei aqui, que eu e o menino iremos até lá. E lá adoraremos e voltaremos a vós. Olha que importante, ele fala lá, nós adoraremos e voltaremos a vós. Então, o que nós vemos aqui? Que Abraão cria que ele ia voltar junto com Isaac. E nós vemos que em Hebreus 11, 17 e 18, Hebreus 11, 17 e 18 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então Abraão, ele falou: nós vamos adorar e nós voltaremos. E isso significa o quê? Que ele queria que até que se consumasse o sacrifício, Deus iria ressuscitar Isaac. Então, nós devemos olhar para as nossas situações e saber que Deus é o Deus que ressuscita, é o Deus que faz a obra, né? Então, o que Abraão fez nessa hora? Pegou a lenha e colocou sobre o ombro de seu filho Isaque. Quem que levou a cruz? Jesus, né? No seu ombro. Aqui ele pegou a lenha e pôs no seu ombro do seu filho Isaque. Isaque provavelmente não era muito jovem aqui, viu? Para ele poder caminhar, levar a lenha, já era um rapaz. E ele mesmo, Isaque, levou o fogo e o cutelo, as brasas para preparar o fogo e o cutelo. O que significa o fogo e o cutelo? Significa a justiça. E enquanto a justiça, né, de Deus, enquanto eles estavam caminhando, os dois, Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, está o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que pergunta, né? E Abraão respondeu: Deus proverá para nós? Não, Deus proverá para si, para ele mesmo, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E essa palavra aqui, Deus proverá, significa Jeová Jiré. Nós temos um Deus que provê, nós temos um Jeová Jiré, e ele provê para ele mesmo, porque é a vontade dele sendo executada. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa! Finalmente, quando chegaram ao lugar, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha e amarrou o filho e colocou sobre o altar. Aqui nós vemos que Isaque, ele não relutou. Isaque voluntariamente se deixou ser amarrado. Cristo voluntariamente se deixou vir à terra e se deixou ser sacrificado por nós.
Muitas pessoas falam, as pessoas crucificaram Cristo. Não, Cristo se deixou crucificar. O Pai deu Cristo e Cristo se deixou crucificar. E Abraão, ele continuou o processo. E ele levantou, estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o filho, e o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu: Eis-me aqui. Quer dizer, eu sou teu servo, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não faças nada. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu amado filho, teu único filho. Então, aqui Abraão, a mulher de Ló, lembra? Ela estava tão apegada à cidade de Sodoma que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aqui mostra Abraão não estava apegado ao sentimento, mas ele cria num Deus todo-poderoso. E por que será que Abraão chegou a esse estágio? Porque lembra da tamargueira? Abraão tinha suas raízes profundas, mais de 80 metros, fincadas no Deus. Ele tinha tido tanta experiência com um Deus que ele sabia em quem ele cria. Então, as nossas experiências hoje têm que se aprofundar em Deus para que a gente possa crer nisso. E sabe uma coisa que eu ganhei demais também? Abraão é chamado amigo de Deus. Porque, olha, ele passou esse mesmo sentimento de ir até o local, no terceiro dia ver o monte. Então, ele sofreu esses 3 dias, preparou a lenha, cortou a lenha, preparou o altar, amarrou o seu filho, levantou o cutelo para sacrificá-lo. Esse mesmo sentimento, Deus, ele encorajou Deus no mesmo sentimento. Por quê? Desde que Adão e Eva pecou até a vinda de Cristo, foram os 3 dias do caminhar de Deus. Porque toda essa parte da Bíblia é uma sombra do que Deus vai fazer por intermédio de Jesus. Então, olha também, por isso que é chamado amigo de Deus. Um amigo, ele vive a mesma situação e encoraja. Eu toquei muito forte nisso. Então, em seguida, Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Um cordeiro preso pelos chifres. Deus estava providenciando, por isso que é Jeová Jiré. Então Abraão deu o nome àquele local, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Olha, o Senhor vai prover todas as nossas situações mediante o que está de acordo com a vontade dele. Então nós devemos orar: Senhor, aquilo que está no meu coração é segundo a tua vontade? É segundo o desejo do teu coração? Se não for segundo o desejo do teu coração, alarga a minha visão. Eu quero erguer os meus olhos e ver. E também tira do meu coração isso. Aí vamos continuar. O anjo do Senhor, a segunda vez, bradou, chamando Abraão, e declarou: Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênção. Essa bênção agora está estendida a nós. Olha, aqui nós temos mais uma aliança. Deus fazendo um juro perante Abraão. Deus fazendo mais uma aliança. E essa aliança hoje está a nós. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa, somos nós, quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. Tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantam contra ti. Por intermédio dos seus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Sabe, hoje, quanto mais nós nos apegarmos a Deus, mais Deus pode abençoar essa terra. Hoje nós vemos um povo de Deus que está esquecendo de Deus, conhece Deus de forma superficial, não tem as suas raízes como uma tamargueira, pelo contrário, tem uma rebeldia quanto ao sol. Então hoje Deus está nos chamando nesse momento
que nós estamos passando tão difíceis, Deus está nos pedindo para retornar, né? Então retornou Abraão, vamos retornar, retornou Abraão, aleluia, ó Senhor Jesus, que riqueza. E agora nessa última parte do capítulo 22 fala sobre a descendência de Naor. Quem é Naor? Naor é irmão de Abraão, que ficou lá em Ur dos Caldeus. Ele não saiu de Ur dos Caldeus. Abraão saiu, Terá saiu, seu pai, né? Mas Naor ficou. E Naor foi casado com Milca, que também era da família, né? E eles deram à luz, e eles tiveram vários filhos. E aqui vai falando os filhos. E um dos filhos que vai chamar a atenção aqui é Betuel, que foi pai de Rebeca, que nós vamos ver mais para frente quem foi Rebeca. Jesus é o nosso Senhor. Outra coisa que eu quero salientar é que Abraão disse para Isaac que Deus ia prover o cordeiro. Quem é hoje o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo e continua ainda, né? É Cristo. Então, Deus proveu para si, para poder olhar para nós e abrir esse novo vivo caminho. Deus teve que prover para si alguém que retirasse esse pecado de nós e ele pudesse olhar para nós. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar, ele sabia as experiências que ele tinha tido com Deus. E quando Abraão depois desamarra seu filho, porque tem o cordeiro, isso é o momento da ressurreição. Então, figurativamente, Abraão já tinha matado seu filho no coração em obediência a Deus. E figurativamente, Abraão também sabia que Deus ia o ressuscitar. E na hora que ele desamarra o seu filho, é a figura da ressurreição.